Oi, gente, boa noite. Mais um Montenegro convida para vocês nesse 3 de maio, novo mês que se inicia. E eu estou aqui para mais uma entrevista, para mais um Montenegro convidando e trazendo vida para mim, para você e para todos que nos assistem sempre. É um prazer muito grande sempre estar junto com vocês, poder fazer esse programa de entretenimento, de propaganda, de conhecimento, né, de divulgação da palavra de Deus. E eu tô muito feliz, tá? E eu quero, antes de chamar o nosso convidado especial dessa noite, gente, é especial mesmo, testemunho assim bombástico. Então eu quero te pedir para você entrar, chamar os amigos, chamar os familiares, chamar os conhecidos, compartilhe o máximo, né, desse link aí com todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer essa noite ser abençoada para a minha vida, para a sua vida. Esse convidado é especial, fala a nossa língua, tem muito para trazer da parte de Deus, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, eu quero muito que você tenha esse tempo antes de eu convidá-lo para você compartilhar, para você chamar os amigos, os familiares. Fala aí com o pessoal, manda no WhatsApp, avisa aí a galera que tem live do Montenegro ao vivo agora. E você não pode ficar de fora. Gente, eu quero lembrar vocês que você pode estar fazendo perguntas, você pode estar mandando sugestão. Aproveita, a nossa live é ao vivo, esse programa é feito para você. Então você tem toda a liberdade, você é bem-vindo, você é bem-vinda a fazer perguntas, a dar sugestões, a tirar dúvidas, né? Os nossos entrevistados, eles fazem uma triagem comigo antes da entrevista, né? Apesar que o entrevistado de hoje, gente, é uma surpresa. Ele não precisou disso. Mas a maioria faz uma triagem e eu deixo sempre claro que eles vão estar disponíveis a vocês, ao nosso público, né? Então eu quero que você esteja à vontade para fazer as suas perguntas, né? Para trazer aí os seus convidados, as pessoas que você quer que esteja conosco. Achou a live interessante, achou o convidado interessante? Então, chama, convida. Vou te dar esse tempinho aí antes da gente iniciar a nossa live, tá bom? Dá tempo de você compartilhar. Boa noite, Rafael Muniz. Seja muito bem-vindo e eu vou começar essa live falando exatamente do Rafael, como eu sempre faço. Gente, eu quero apresentar o Rafael para vocês. O Rafael Muniz é o único patrocinador oficial do Montenegro Convida, tá? Rafael tem uma visão muito ampla, Rafael é um homem de negócios e eu quero mostrar para vocês com produtos quem é o Rafael. Rafael é o dono da RS Cosmético. Gente, ó, RS Cosméticos é o melhor cosmético que você vai encontrar a nível profissional. Você do Brasil, você dos Estados Unidos, você da Europa, você tem a oportunidade de adquirir produtos RS Cosmético. Por que eu tô mostrando esse produto hoje? Porque ele é o querido das cabeleireiras e das clientes. Aqui, ó, Botox matizador. Dá uma olhadinha, olha a consistência, ó. Gente, é produto de primeira qualidade, custo-benefício maravilhoso, são produtos com garantia, produtos licenciados, você não vai encontrar em farmácias, em mercados, em sites, não, são produtos exclusivos para profissional. Você que é profissional da área da beleza, você que quer ser respeitado, você que quer usar um produto exclusivo que vai te dar um resultado positivo, você precisa conhecer os produtos RS Cosmético. É com Rafael Muniz, que está aí na nossa live, que é um querido. Esse BB Cream aqui, eu vou apresentar para vocês, porque o fluido é 10 em 1, ele é maravilhoso. Aqui, ó. Esse aqui é para você usar antes da escovação. E esse aqui você pode usar tanto com a profissional, quanto obter na sua casa. É isso mesmo. A RS também pensou no cliente. Então, além de usar os produtos, você também tem a linha Home Care. Então, você pode adquirir para você dar continuidade ao seu tratamento e não ficar dependente de salão toda semana. Então, assim,
vai ao seu profissional, pergunta se ele usa produtos RS. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E você que é profissional da área da beleza, entre em contato aí, ó, Rafael Muniz. Esse é o cara. Esse tem os produtos que realmente vão fazer a diferença no seu salão. Lembrando, nível Europa, nível Brasil e nível Estados Unidos. Esse matizador eu super recomendo e já tá na hora de eu usar. A minha cabeleireira sabe que eu só uso produtos RS. Então vem com a gente com RS que o seu salão vai ser sucesso. Toda cabeleireira precisa do seu segredo. E o seu segredo vai ser produtos RS. Ninguém vai ter igual. Você vai fazer um diferencial no seu salão. Vai crescer, vai adquirir mais clientes. Confia em mim que eu te garanto. Um beijo, gente. Pessoal aí. Rafael, obrigada pela sua presença sempre com a gente. Marcelo, um beijo, seja bem-vindo, meu amigo. E vamos, sem demora, convidar o nosso convidado especial da noite. Vambora? Vamos convidar? Porque ele é sucesso, homem de Deus, testemunho lindo e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Vai chamando. Você pode ir chamando aí o pessoal, você pode ir convidando seus amigos, seus familiares. Vai entrando e vai chamando. Um beijo, Marcelo. Amigo, divulga aí para os nossos amigos do Brasil, nossos amigos aí dos Estados Unidos. Você pode divulgar, pode compartilhar. Vai marcando as pessoas aí. O pessoal precisa participar dessa live, receber essas dicas e acompanhar o nosso entrevistado da noite. Montenegro convida, além de convidar, traz vida e conhecimento para a sua vida. Oi, querida Nelma Farias, paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vinda, fica conosco aí nessa live. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Vou contar um segredinho para vocês já já, ele vai estar entrando aqui conosco. E eu tenho certeza que vai ser bênção, o testemunho dele é fortíssimo. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ali dentro da palavra que Deus vai usar a vida dele para as nossas vidas. Então, Nelma, compartilha aí com o pessoal, chama a Jonathan para assistir, manda um beijo aí meu carinhoso para toda a família, todos os amigos e conhecidos que você puder compartilhar, nos dá essa força, eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de cada um. E nós vamos convidar com muito prazer o nosso convidado da noite, Felipe. Felipe estará conosco a partir de agora, contando um pouquinho do seu testemunho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer muito grande estar com você. Prazer enorme. Satisfação inigualável estar com um carioca brasileiro falando a mesma linguagem. Felipe, seja muito bem-vindo ao Montenegro Convida. Fala aí, Sabrina. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Satisfação enorme poder estar aqui com você, estar podendo partilhar um pouco aí das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Felipe, eu gostaria que você se apresentasse, desse seu nome, de onde você vem, de qual lugar você é do Brasil, para que as pessoas já fossem se familiarizando com você. Meu nome é Felipe, né? Na verdade, meu nome é Rony Felipe, né? Eu tenho 43 anos, sou pai de 5 filhos, sou natural do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Magé, Baixada Fluminense. Aí o pessoal de Magé, sejam Magé. bem-vindos. Morei em Magé, Piabetá. Oh, conheço muito. Toda a minha vizinhança lá, todos os amigos que fiz, elos muito fortes que deixei lá, tia Lia, tia Lili, Jane, Sunamita. Ó, um beijo para vocês, mulheres de Deus queridas. Sejam bem-vindas aí nessa live. Vem curtir aí o amigo, o irmão em Cristo aí de Magé, conhece Piabetá, e eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito à vontade com ele. Felipe, eu gostaria muito de te dizer que você pode ficar à vontade, tá? Eu vou estar te fazendo algumas perguntas. As pessoas querem ouvir o seu testemunho. Eu sei que você tem um testemunho muito forte,
né? E falar com alguém que tem intimidade com Deus, que tem história com Deus, é sempre muito bom, é enriquecedor. Nós temos um público muito grande no Facebook. Às vezes as nossas lives são assistidas por poucas pessoas, mas depois, no dia seguinte, 2 dias depois, todas elas sempre me assistem. Eu recebo sempre muitas mensagens de agradecimento, dizendo que as lives são positivas, né, que o conteúdo é muito bom. Então, eu quero que você fique à vontade, que você dê liberdade para Deus te usar e, através do seu testemunho, você abençoar outras vidas. E eu quero lembrar também as pessoas que estão assistindo que essa live, como todas as outras, estão no nosso canal. Assim que eu terminar a live com o Felipe, você vai poder acessar o Montenegro Convida no YouTube e você vai poder ver de novo essa live, compartilhar com quem você quiser e assina lá o nosso canal, dá essa força para que esse programa sempre seja bênção na sua vida. Amém. Vamos lá, Felipe. Vamos falar um pouquinho da sua conversão, como que o Felipe conheceu Jesus. Aliás, não vou atropelar a fase, não. Quem era o Felipe? Um tralha. Eu fui um adolescente muito rebelde, né? Na verdade, eu vivi foi um período curto, né? Foram 4 anos, mas foram muito intensos esses 4 anos, né? Que eu vivi de vida louca, né? Foram dos 12 aos 16 anos, né? Que eu abandonei a escola. Tudo isso porque sempre aconteceu na minha vida da rejeição tá muito presente, Âmbito né? familiar, Felipe? Âmbito âmbito familiar, né? Então, assim, esse aspecto da rejeição sempre teve muito presente, né, na minha vida, porque minha mãe, ela tem 3 filhos, né? Só que cada filho tem um pai diferente, né? E o que acontece? Eu sempre ficava meio, como eu era muito o patinho feio, né? O meu padrasto é um cara assim que eu tenho muito respeito pela memória dele, né? Foi minha referência de homem por um bom tempo, né? O tempo que eu convivi com ele. Porém, o tempo que eu passei junto com ele foi um tempo que eu passei o tempo todo lutando para ser aceito por ele como filho. Mas o tempo todo eu era rejeitado por ele, né? Pelo ciúme que ele tinha do meu pai, né? Então, eu passei boa parte da minha vida tentando ser um filho para ele, né? E ele sempre rejeitava. Até que um dia, isso já depois de eu convertido, aconteceu um fato bem impactante, que eu estava no meu quarto, na época eu era católico, eu estava rezando um terço no meu quarto, e aí saiu, ó, o Dalícia, esse aí conheceu meu padrasto. Aí, ó. Aí, ó, Gente, é, vai entrando, sejam muito bem-vindos, viu? é. E eu estava rezando o terço, e naquele dia, por alguma razão, ele estava muito alterado emocionalmente, tal, e ele estava tendo uma discussão muito áspera com a minha mãe, e tal. E naquele dia ele não chegou a vir de fatos, né? Mas eu vi que ele estava muito alterado. Eu levantei do quarto, eu tinha mais ou menos, não lembro se eu tinha 18 ou 17 anos, 19, eu não lembro exatamente a data que eu tinha. E eu fui no quarto da minha mãe. Quando eu fui no quarto da minha mãe, eu falei assim: não fale assim com ela, tal, aquela coisa toda. Aí ele tentou, por impulso, tentou me dar um soco. Quando ele deu um soco, eu me defendi e eu armei um soco. Só que a única coisa, quando eu olhei, os meus olhos cruzaram com os olhos dele, a única coisa que eu conseguia dizer para ele era: cara, eu te amo, né? Você é meu pai, né? Nossa, Felipe. Aí ele falou: eu também te amo. Você é meu Eu filho. sabia que fazer a live com você não ia ser fácil.
Mas não imaginava que já ia me emocionar logo de começo. E a partir, Sabrina, e a partir daquele momento, aonde ele chegava e eu chegava, ele falava: esse aqui é meu filho Felipe. Uau! Ele passou a me chamar de filho, né, naquele momento, né? Então, naquele momento houve uma aceitação, né? Depois O de que eu muitos tanto, anos lutando para isso muitos anos, acontecer, com uma situação completamente improvável, acontece o milagre, né? acontece um milagre, acontece um milagre. E por causa dessa rejeição, já voltando lá, eu sempre tentei provar para as pessoas, pertencer a grupo de pessoas. E com isso eu fui me envolvendo com. Primeiro foi por causa de uma menina que tinha lá na cidade lá. Ela fumava e eu querendo, porra, ser descolado, eu comecei a fumar também e tal, né? E aí, a partir daí foi maconha, foi bebida, foi um monte de coisa. E aí foi só descer na ladeira. E isso foi dos 12 aos 16 anos. Com 15 anos, minha mãe me pôs para fora de casa, né? Por causa que ela foi me corrigir, eu não aceitei a correção, né? Quando eu voltei, minha roupa estava toda no meio da rua, tal. A gente hoje ri, né, Felipe? Mas é uma situação dramática, né? Porque ser posto para fora do seu lar, da sua residência com 15 anos de idade, não que ela não tivesse motivos. A Sherry botou aqui essa querida que entende o nosso português. Um beijo, preciosa. Botou aqui muito forte, é verdade, é muito forte ser posto para fora de casa com 15 anos. Não que ela não tivesse os motivos dela, porque realmente você estava trilhando um caminho complicado que poderia complicar até os seus familiares, né? Mas imagino o quanto que você também sofreu com esse baque de tipo, agora realmente, além da rejeição, agora de fato você está fora. Isso que e voltou de novo à tona a questão da rejeição. Sabrina, a rejeição é algo tão, tão, tão forte e tão danoso, né? E a figura do pai ausente, ela é tão danosa que por causa disso foi onde eu com 12 anos comecei a ter envolvimento com homossexuais. Uau. Por quê? Porque a falta de paternidade gera a homoafetividade. Eu encontrava nos caras, geralmente eram homens, eu tinha 12, 13 anos, e eram homens gays, já tipo de 35, 40 anos, porque na verdade o que eu buscava não era um prazer sexual. Na verdade, o que eu procurava era um pai. Eu procurava um pai. E, Você e- desculpa aí de eu me emocionar, Felipe. Eu deveria ser apenas uma apresentadora bem profissional, mas não tem como, não tem como. Eu acho que você está representando com a sua fala, com a sua história, milhões de pessoas a nível brasileiro, né, que tem um histórico de vida parecido, igual ou bem aproximado e que talvez vão morrer e não vão ter a coragem de assumir, de dizer. E essa colocação sua da falta da paternidade, da rejeição paterna, ela é enlouquecedora, realmente. Eu consigo compreender atitudes de muitas pessoas que eu convivo e consigo me ver também, tá? Eu sofri uma grande rejeição de pai e mãe e isso me gerou problemas e conflitos pessoais, interpessoais, né? E realmente é muito forte o que você está dizendo. Vale muito a pena o pai, a mãe que está aí nos assistindo, que está ligadinho com a gente, presta atenção, tem importância demais, né? A paternidade na vida de um filho. Deus está falando com você através desse homem de Deus que está abrindo a particularidade da vida dele para abençoar a minha e a sua vida. Pode continuar, Felipe. porque o meu pai, eu lembro dele, o meu pai biológico, é um servo de Deus,
Eu amo meu pai. Só que por um período, eu não lembro. Eu tenho um gap de memória dos meus 3 aos meus 10 anos, um gap de 7 anos, né? Porque pelo que eu soube, houve um problema, até por isso originou a rejeição do meu padrasto, um ciúme exacerbado, né, da pessoa do meu pai, porque um dia ele chegou e ele viu meu pai lá, meu pai foi me visitar, eu tinha 3 anos, segundo até onde eu sei, e ele tomou um ciúme enorme. E parece que nesse período, meu primo Rodrigo, Ah, que lá do, legal! Olha o carinho dele. Um beijo, Rodrigo, seja bem-vindo. é servo de Deus, né? Isso aí é Que um primo que eu legal. amo, muita saudade do meu primo. E nesse gap de memória, Sabrina, eu lembro no período, eu tenho até uma passagem com esse meu primo Rodrigo aí que foi interessante. Eu lembro que uma vez eu estava no mercado, você lembra do Sendas, Mercado Uhum. Sendas? É, aí eu estava no Mercado Sendas e a memória que eu tinha do meu pai era que ele era um negão grande, tal, alto. E eu fiquei olhando pro um negão lá no Mercado Sendas, tal. E ele, o que que você tá me olhando? O que que você tá me olhando? Aí eu, falei, nossa, isso aí não é meu pai. Se fosse meu pai, ia lembrar de mim, né, tal. Aquela coisa toda. E com isso nesse período, foi muita rebeldia, porque eu queria, eu mentia. O pessoal perguntava, cadê seu pai? Quem é seu pai? Eu falava, meu pai é da Marinha Mercante, né? Tá viajando, porque nunca tinha ninguém no Dia dos Pais na escola, nunca tinha nada, tal. Eu sempre tinha que. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira, né, cara? Porque ela trabalhou muito para ser pai e mãe, né? Para suprir toda necessidade, né? Mas mesmo assim, falta, Falta. faltava algo, né? E com isso eu fui para as drogas, né? Usei cocaína, maconha, trabalhava na Central do Brasil, né? Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na Central do Brasil. Eu recebia toda sexta-feira, né? E quando chegava lá, eu descia lá na Praça de Magé, ia lá pro Bandejão, uma boate que tinha lá, né? E só voltava no domingo, já duro, 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 duro. Né? Gastava tudo isso com 15 anos, cara. Com 15 anos, envolvendo com mulheres muito mais velhas, né? Tendo toda essa prática. Até que no ano de 96, no carnaval de 96, depois de alguns amigos já terem sido assassinados, rolou o papo de que naquele carnaval, provavelmente, por causa que eu era de muita violência, por causa de baile funk, aquela coisa toda, provavelmente iriam. O termo que usou falou assim, cara, vão te quebrar, mané. Vão te quebrar. E ali eu fiquei com medo. Eu era bem destemido, tal, negócio de baile, de brigar, mas quando eu vi na realidade, tipo assim, a possibilidade, né, de ter minha vida ceifada, eu Era fiquei com grande, era muito. real, né? Era real, entendeu? Era real. E, então minha primeira coisa foi, tipo assim, eu preciso vazar daqui. Eu preciso sair fora daqui, mano. Entendeu? Eu tenho que ir embora, porque senão vão me matar. E eu não quero morrer, né? Eu É não quero sério. morrer. E aí eu lembrei, né, por causa até da minha tia, a mãe do Rodrigo, né, ela está até com o Senhor agora, foi colhida, né, eu lembrava que eles me levavam sempre na igreja, eu ia com eles, tal, né, minhas primas sempre participavam, né, de mocidade, tal, aquela coisa toda, e minha tia sempre pregava para mim a palavra, tal, então, tipo assim, tinha aquela semente. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou para a igreja, procurar um retiro de carnaval, né? Deve ter algum retiro para ir. Toda igreja vai para retiro. Verdade. E eu fui para uma igreja batista. O cara, quando soube quem era que queria a vaga, não deixaram. Aí eu Uau. fui para uma outra igreja, não deixaram. Então você E já eu estava
num nível, Felipe, só para ajudar as pessoas a entenderem. Você já estava num nível trilhando um caminho realmente ruim, né? Fazendo escolhas erradas pela rejeição que você sofreu por todo o seu histórico de vida. Mas você já estava num nível que as pessoas já estavam se afastando, te rejeitando do lado de fora também. Porque tem uma frase, uma vez eu falei com minha mãe, ela falou assim, não quero você andando com mais companhias. Eu pensei, falei, Você não sabe ela que era a má companhia. já era a má companhia, né, faz tempo, né? Mas eu sempre tive um coração bom, Sim. entendeu? Eu sabia que aquilo ali, dentro de mim, eu tinha certeza que aquilo ali não era eu, não, não era a minha verdade, Na era um verdade, eu personagem. acredito que tinha muita revolta misturada com muita dor e você não sabia como fazer, como esvaziar, como curar, que caminho tomar, que é o que acontece com muitas pessoas. Eu lido com muitas famílias, principalmente no Brasil, né? Eu faço um trabalho com muitas famílias no Brasil, um pouco aqui nos Estados Unidos também. E eu tenho muitos relatos sobre isso, Felipe, que a rejeição, a perseguição no âmbito familiar, tudo começa do âmbito familiar. E aí a cabeça não comporta, porque é uma idade de transição. E nessa idade não sabe o que fazer, como fazer. E acaba indo para o lado mais fácil. O lado mais fácil sempre é o do vício, da bebida, da droga, das más influências, porque ali eles te dão a sensação de estar livre. É isso mesmo? É, uma falsa aparência, né? Uma falsa Quando você, aparência de que você pode tudo, né? é, uma falsa aparência, né, de que você é livre, né? Só que na verdade é um mundo de ilusões, né? E de É um mundo, aprisionamento, né? Porque uma vez que é, você entra, você vê no estágio que você chegou. Você entrou, teve várias experiências, vários tipos de envolvimento com várias áreas determinadas, até chegar ao ponto onde você teve a ideia de procurar, porque já existia uma sementinha aí, né, de Deus, e você teve a ideia de procurar um retiro numa igreja para poder tentar se proteger da ameaça que você sofreu, que de fato era real. não, demais, Poderia pô. ter vindo a acontecer mesmo, né? Não, e demais, assim, né? Falando, eu fico pensando que para uma curta história que eu vivi, né? Foram muitas coisas que eu vivenciei. Muito E intenso. sozinho, né? Muita coisa, e sozinho, entendeu? E sozinho, tendo que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Drogas, envolvimento com drogas, sexo, roubo, violência, tudo muito cedo, muito, muita coisa, né? Os meus conflitos internos, né? Tendo que lidar, né? Tendo que lidar com racismo, né? Tendo que lidar com muitas coisas que, para um adolescente, né? Era muito difícil, porque a gente está falando não é de agora, a gente está Do falando tempo isso de agora, né? Não é a gente está falando atualização. isso era em 1993, 94, que não tinha, a gente não tinha acesso à internet, a gente não Verdade. tinha telefone celular, a gente não tinha nada, a televisão eu tinha a televisão, a TV que tinha era só 6 canais. Então, você lidar com tudo isso sem informação, sem suporte familiar, sem nada, né? Só foi a mão de Deus, cara. Só foi a mão de Deus. E voltando, quando eu fui na última igreja evangélica e tentei ir para o retiro e recebi um não, eu parei na porta de uma igreja católica que tem lá a matriz, em Magé. Eu entrei na matriz, né, eu sem entender nada como funcionava o sistema católico. Eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, né, e saí dali. Quando eu saí dali, eu pedi uma direção, eu saí dali, encontrei encontrei um amigo, o Edinho Bené, a gente chama de Bené, negão. E eu falei com ele, eu falei, pô, cara, tal, eu contei a história.
Ele falou, não, vai ter um retiro aqui na Igreja Católica, tal. Eu falei, é mesmo? Como é que faz? Ele falou, não, tem que ir nas reuniões, né? E aí eu comecei a ir nas reuniões lá na Igreja Católica, e eu participava, era um momento chamado Intercessão, que eram umas reuniões que acontecia toda quinta-feira à noite, e eu chegava lá nas reuniões, um monte de jovem e tal, e tinha uma jovem lá que me chamou a atenção, muito bonita, e tinha muitas meninas bonitas. Eu falei, nossa, Aqui é o isso aqui é... lugar. Eu falei, aqui é o jardim, Estou né? seguro e ainda com uma ótima visão. Não, demais. Só que aí no meio das reuniões eu saía para fumar. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, né? Então eu saía para fumar, tal, pá, pá. Só que, Sabrina, o negócio foi tão louco que conforme eu ia indo naquelas reuniões e vendo a alegria daqueles jovens, as conversas daqueles jovens, era um mundo totalmente paralelo daquela realidade que eu vivia. Eu não sabia que era possível você ser feliz sem precisar estar numa roda de de conversações ruins, de Isso. drogas, de bebida, né? De você estar tipo, porra, maluco, viu? O cara pegou lá e, porra, deu um pau em fulano, só que usando outras palavras, né? E E eu lá a galera, eu quero aproveitar essa deixa sua, né? Essa colocação que você acabou de fazer, que você não imaginava, né, que podia ser feliz de uma outra forma, e te deixar aqui a pergunta que a pastora Luciana Targindo, lá do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, está nos assistindo aqui, e ela trata também de muitas vidas, de muitas famílias, e ela colocou aqui: qual o conselho que você daria a um jovem que pode estar passando por algo parecido com o que você já viveu? qual o conselho? Jovem, eu sei o que que você está vivendo não é fácil, né? É uma cadeia invisível. As drogas, a prostituição, é uma cadeia invisível. Mas se você verdadeiramente quiser ser livre, existe alguém com o nome chamado Jesus Aleluia. que pode te libertar, que pode te dar um gozo na sua alma que você jamais vai experimentar. A onda que eu senti quando eu conheci Jesus, nada se compara, Sabrina. Forte, hein? Forte isso aí. Nada. Não, nada, nada, nada se compara. Eu lembro a data exata, no dia 17 de fevereiro de 1996. Foi o dia, eu estava no retiro de carnaval, na cidade de Petrópolis. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu confesso que eu nunca senti, nem quando nasceu o meu primeiro filho, o segundo, o terceiro, nada se compara com o que eu vivi quando Cristo entrou na minha vida. Que massa. É Ele real, trans... né? É Muitas real. pessoas pensam que é balela, que é propaganda, que você está querendo trazer alguém para uma religião, para uma placa de igreja. Falar em igreja, eu quero mandar um beijo especial para os nossos pastores, Luiz Ferreira, pastora Cristina Ferreira, um beijo para vocês, Igreja El Shekinah, em Somerville, aqui na cidade de Charleston. Você que está sem igreja, você que quer ter um encontro com Jesus, vem com a gente domingo e depois o endereço vai estar aqui nessa live. Mas é isso, as pessoas pensam que a gente convida a ir a uma igreja, convida a assistir um culto, porque você quer aquela pessoa para sua igreja, como se fosse um clube social, mas não é. É que você quer apresentar para ela o segredo do seu equilíbrio, da sua paz, da sua felicidade, das suas conquistas, da sua força.
As pessoas precisam ter esse encontro. Eu super te entendo, porque eu vivo isso na minha vida. Jesus é o meu tudo, é a minha base, é minha fortaleza. E eu entendo perfeitamente essa emoção a qual você fala desse encontro que te invadiu. Cara, você estava jurado de morte, essa que é a verdade. Demais. E Deus, tipo, te resgatou, te trouxe vida. E vale a pena também ressaltar que durante toda essa caminhada, né, num caminho tortuoso, ele esteve com você ali. Ele não chegou na sua vida apenas no dia que você teve esse encontro real com ele. Ele já estava com você ali, te guardando, guardando a sua vida, né? A gente sabe que quem se envolve com o homossexualismo, muitas das vezes, né? Não só com o homossexualismo, isso é para héteros também, mas corre um risco muito grande de doenças. Quem se envolve com droga também, né? A questão de ser jurado de morte, de ser perseguido, de entrar em situações que às vezes, entre aspas, você está até inocente, mas acaba entrando porque estava com quem está culpado. Tem todo um perigo à sua volta 24 horas. Não, e E a eu gente vê o vi, cuidado de Deus. não, e eu vi vários, à minha volta, vários colegas serem Uau. assassinados, entendeu? Eu vi, vários foram, entendeu? Então, tipo assim, Viu não gente era inocente, Felipe? Viu gente inocente pagar pelo por que não estar fez junto, por estar por junto, estar junto? por estar junto. É um Eu tive, alerta ó, por para exemplo, os jovens, é um alerta para os jovens. Eu sei que parece balela, mas eu sei que você que está escutando esse testemunho, que tá se achando, está dizendo, nossa, tem um pouquinho de mim na história dele. Presta atenção, fica atento. Às vezes o amigo é legal, o carinha é legal, mas o que ele pratica, as atitudes dele não são legais. E muitas das vezes você vai pagar um preço por estar no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado. Então, assim, isso não é papo de mãe chata, de pai chato, de pessoal da igreja, de crente, de católico. teve, Não, isso é tive, cuidado de Deus para sua eu tive vida. vários colegas que, tipo assim, saíram para fumar, não, vamos ali fumar, só que chegar na hora de fumar era emboscada, entendeu? Para Uau. poder matar o cara. Já teve os caras, tipo assim, vou te dar um bonde em tal lugar e botar na moto quando chegar lá e pum, entendeu? Vai para E matar. colegas, entendeu? Colegas, levar para abate, entendeu? Então, tipo assim, é um mundo muito muito Sim, cruel, sim. entendeu? Então, e quando Cristo entrou nesse dia 17 de fevereiro, eu usava brinco, porque cada menina que eu ficava, eu tinha um hábito de pegar um brinco, né? E, tipo assim, isso aqui é pra eu lembrar de você, querida, né? Então, tipo assim, é, e quando eu fui para esse retiro, eu levei os brincos todos, e eu usava brinco e tal, né? E, e o que acontece? É, eu estava usando um brinco no dia. Eu fui lá e eles usavam um termo arrebatado. Eu não sei como se usa esse termo na igreja evangélica, né? Eu sei que eu caí e eu só acordei no dia seguinte. Uau. Só que a visão que eu tinha era que eu caminhava diante de um, de um trono e eu só via uma luz, né? Eu percebi que tinha uma forma de um homem sentado num trono e eu olhava, eu caminhava em direção àquele trono. E o que acontece? No outro dia, quando eu fui acordar, eu estava sem brinco. E quando eu fui colocar o brinco, a minha orelha estava cicatrizada. Como assim? A pessoa que para de usar brinco por muito tempo, a orelha fecha, Fecha. ficou daquele jeito. E ali eu entendi que eu não sou contra quem usa brinco, só para deixar claro, tá? Não, não tenho isso como Esse é o dogma, não seu tenho como nada. testemunho, é a sua experiência. Tipo, a minha experiência, né? E eu entendi que naquele momento ali, né, eu estava saindo do, de um estágio de escravidão e entrando num estágio de liberdade. A partir daquele momento ali, houve uma metanoia tão grande na minha vida, uma transformação tão grande no meu interior, que foi possível
E é possível até hoje ver no meu exterior. Uau. O meu interior foi transformado de uma maneira, feridas foram saradas, ressentimentos, Glória a perdões Deus. foram liberados, né? Perdão para pessoas e perdão para comigo mesmo. Eu me perdoei por muitas coisas. E a prova disso é que quando eu voltei para minha cidade, né, quando eu voltei para o asfalto, vamos dizer assim, né, saí de dentro da igreja e fui para o asfalto, né, a, a justificação de Deus na minha vida foi tão grande que por onde eu passava, as pessoas me respeitavam. Uau. Sabrina, foi como assim? É como se você vivesse a sua vida toda numa casa sem luz, sem energia. E aí, num belo dia, a companhia de energia para na sua porta, põe um poste na sua porta, põe um padrão, põe um relógio e oferece você o acesso à energia. Só que a energia, ela te dá acesso a outras coisas. Outras. Ela te dá acesso a conexões, te dá acesso a desfrutar de um ventilador, te dá acesso a desfrutar de uma televisão, de um micro-ondas, de uma geladeira. Você começa a ter na sua vida acesso a coisas que antes você não tinha. E assim foi a energia que o Espírito Santo trouxe para a minha vida, que Deus Glória a trouxe para a Deus. minha vida, né? Ele me deu o acesso a algo que eu jamais teria na minha vida, acesso a sentir no meu coração uma paternidade que homem nenhum ali por muito tempo me negligenciou, mas ele me deu. Ele me fez sentir como filho. Ele me fez ser filho. Ele me deu a filiação. É como aquela mulher de fluxo de sangue. Ela chega, ela é taxada de uma mulher enferma. Só que conforme vai passando ali, ela vai se lançando, ela passa a ser alguém, porque Jesus fala: alguém me Quem tocou. me tocou? Uma Só, pessoa só que rejeitada por toda uma sociedade, por né? E todo Deus mundo. chama de alguém, quer dizer, tem valor. Só que depois que ela tem um encontro com Jesus, que Jesus, ela revela a identidade dela. Eu sempre falo, quando a gente revela a identidade, Deus revela o destino. Aleluia. Jesus revelou o destino dela. Falou: "Filha, a tua fé te salvou. De alguém que era taxada por alguém enfermo passa a ser alguém E e de filha, alguém passa a ser filha." E é lindo. assim foi, assim foi comigo. E essa transformação foi porque aí eu com 17 anos já estava fora da escola desde os 13, que eu havia sido expulso de uma escola, decido voltar a estudar, né? E eu lá grandão, no meio de criança de 11 anos, né? E eu fui viver o meu processo. Faz parte do processo, né? As escolhas erradas, elas geram consequência. O perdão chega, né, Felipe? Deus está aqui para nos abraçar, para nos perdoar, mas as consequências das nossas escolhas nós vamos escolher. Isso é um Não, fato que a gente isso aí precisa é inevitável. atentar, é inevitável, Isso né? é inevitável. Então, eu lá no Brizolão estudando, né? Lembra do Brizolão, né? Sim, Eu lá no Brizolão, 17 anos, quase 18, no meio de criança de 11, 12 uau. anos, mas lá recuperando o tempo perdido. Porque só que o que eu fazia? Eu comecei a dar o meu testemunho de vida para aqueles adolescentes na sala, na hora dos intervalos. Eu comecei todo intervalo, eu falava de como Jesus transformava, como Jesus fazia, e aquilo ali virou um projeto dentro da escola. Então, Que tipo chamado assim, lindo. Deus já tinha um propósito em cima de todo esse processo que você estava vivendo. eu fui em todas as turmas, na parte da manhã e na parte da tarde, dar testemunho e falar de Deus. Em Coisa linda. todas as turmas. Para professores, falava em encontro de casais, dar testemunho sobre família, sobre tudo aquilo. E não parei, e comecei. Eu falei, só que o que acontece? Eu fiz uma coisa. Eu, quando me converti, eu não já fui direto para os meus antigos amigos. Porque eu sabia que eu ainda era fraco. Uhum. Eu precisava estar mais estruturado. Eu precisava estar mais enraizado.
Então, quando eu me senti assim, apto, eu falei, agora eu estou pronto para ir. Eu comecei a ir atrás dos meus amigos. Eu comecei a ir atrás de todos eles. Falar de... A maioria dos meus amigos foram para retiros, eu falei para eles, a maioria deles foram participar de retiros, se converteram, muitos estão na igreja hoje. Então, peraí, Muitos. só para a gente pegar esse gancho aí. Aquele menino que a mãe dizia, eu não quero você andando com fulano porque é má influência. Na verdade, ele já tinha se tornado uma má influência. Esse menino que um dia influenciou para o mal, de repente, depois desse encontro com Deus, começa a influenciar os amigos. Não, você ficou afastado desses amigos durante um tempo até se fortalecer. Se eu tiver errado, me corrige. É isso aí mesmo. E quando você estava preparado diante de Deus, se sentiu firme, você retornou a eles para pregar Jesus para ele, para influenciar agora para o bem, para mostrar o que aconteceu com você e tentar resgatar esses amigos, foi isso? Demais. Uau! Porque eles eram testemunhas oculares da minha transformação. Eles viram Quer quem dizer, eu era. não abandonou, você não deu as costas para aqueles Não. que erravam, que pecavam, que estavam no mau caminho, onde você já esteve um dia. Na verdade, como diz aquela parábola, você foi salvo, foi liberto, mas levou a cama, né? Você carregou a Foi. cama para não esquecer de onde você saiu. Foi demais. Tem uma passagem que eu chamei dois amigos, o PH e o Lúcio. Né, eles estavam no bar, eu levei uma ficha do acampamento juvenil, falei com ele, falei, cara, transforma a vida, pô, o negócio é sério, vocês podem ver, cara, o que Deus fez na minha vida, tal. Aí os dois falaram, não, beleza, a gente vai. Os dois preencheram. Boa noite, Viviane. Boa noite, Os dois, Vivi. Seja bem-vinda, meu amor. os dois preencheram as fichas e eles tinham que estar na quarta-feira, né, para ir para esse acampamento. Só que só um apareceu, Uau. só o PH apareceu. Hoje, o PH é um chefe de família, é um servo de Deus, a sua esposa é serva, né, homem trabalhador, tal, e infelizmente o Lúcio foi assassinado por um amigo, sem conhecer a Cristo. É triste, mas você vê dois caminhos, você vê duas vidas com as mesmas oportunidades, podendo ter o mesmo destino, mas a tal da escolha, do livre-arbítrio. Nós não podemos culpar Deus quando as coisas dão erradas, quando nós temos a decisão nas mãos. Um assassinado e o outro livre, com a família estruturada, liberto e com encontro com Deus. Escolhas. Demais. Deuteronômio 30, Moisés fala isso, né? Ponho diante de ti o bem e o E o mal. mal. Escolha, pois, o bem com a vida, pois o mal é o caminho da morte. Né? E assim foram vários, né? Vários amigos que eu voltei, anunciei para vários, né? E muitos foram, porque eu não podia guardar aquilo só para mim. Eu não queria que eles conhecessem, eu nunca quis, e até hoje, eu não quero que ninguém conheça a igreja. Eu quero que conheçam a Jesus. Cristo. É isso aí. Igreja, você caminhar numa comunidade é consequência. É Mas para o eu seu primeiro eu preciso. fortalecimento, o seu aprendizado, né, Felipe? É a comunhão entre os irmãos, é o fortalecimento, é o aprendizado. Mas não é isso que te traz a salvação, não é um templo, não é Não, uma não, casinha fechada. não, não. É Cristo. Verdade. Você conhecendo a Cristo e, e, e se permitindo Cristo agir na sua vida, te mostrar, revelar o amor dele, tudo se transforma. Sabrina, o salmo, se eu não me engano, é Salmo 111 ou 112.
que fala: ele tira o pobre do monturo e faz assentar-se à mesa com os príncipes. Verdade. Deus me tirou do monturo, do monte de lixo, e eu sentei à mesa de pessoas que eu nunca imaginei, empresários, tal, na minha cidade. E eles me tratavam como se eu fosse um príncipe, pela anunciação da palavra, pela anunciação do evangelho. Eu A andava mudança pela rua. era real, né, Felipe? Não, A demais. mudança era visível, era palpável, né? Eu andava pela rua da cidade, saltando, igual uma gazela. Saltando, saltitando e cantando pela alegria da. Eu fui salvo. Sim, o verdadeiro amor. Eu conheci aquele que jamais eu pensei que eu pudesse ter a alegria de, de conhecer a Cristo. É algo extraordinário. É extraordinário. Verdade. E eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu morava perto do hospital da cidade, a gente ficava lá conversando. E eu voltei da igreja e eu fiquei conversando com os amigos. Aí, por volta de mais ou menos 1 hora da manhã, a gente viu uma ambulância chegando. Isso foi em 1999. Eu vi uma ambulância chegando. A gente sabia, né, que aquele horário já não tinha maqueiro para ajudar a carregar. Então a gente já conhecia mais ou menos a rotina do hospital, que a gente morava ali no hospital, praticamente em frente ao hospital. E a gente foi lá ajudar. E quando chega dois jovens, um de 14 anos e um de 19. O de 14 anos com a mão aberta por um golpe de faca, e o de 19 anos com uma facada mais ou menos uns 2 dedos do umbigo. Meu Deus. E ali a gente ajudando, pá, levamos para a sala de reanimação. E aconteceu que eu não sei por que eu fiquei com a médica. A médica tentando reanimar o menino. O nome dele era Fábio, né? E ela, tipo, não, perdemos. E eles saíram. Eles não perceberam a minha presença ali. E eu tive a oportunidade de orar ali naquele momento, né? Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita esse jovem, aquela coisa toda. Sabrina, eu coloquei a mão no coração daquele menino. Foi um impacto tão grande você colocar a mão no peito de alguém e você não sentir um coração batendo, cara. E eu coloquei a mão no meu coração, eu coloquei a mão no coração dele, e ele parado, aquele coração, mano. Eu comecei a pensar, mano, porque uma vez eu ouvi que cada batida do nosso coração é Deus dizendo: te amo, te amo, te amo, te Desse amo. E naquele coração, quando eu botei ali, esse te amo havia cessado. muito forte. Havia cessado. E eu fiquei pensando, falei: Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me oferecido a oportunidade e os meus ouvidos estarem abertos para poder ter te ouvido e ter te aceitado, ter te recebido. Porque é triste você ver um jovem cheio de vida Não, pela frente. E detalhe, ele estava comemorando o batismo do filho dele recém-nascido. Mas aí, por causa que eram envolvidos de muita bebida e drogas, o irmão que chegou, o menino que chegou com ele de 14 era irmão, mexeu com a mulher de um cara, e ele, para poder defender o irmão, acabou perdendo a vida. Mas por causa das bebidas, das drogas, isso foi uma
passagem bem marcante na minha vida. E um dia eu tava no retiro de jovens e eu falei sobre esse caso e haviam 5 jovens que estavam nessa festa. Que era, o nome do lugar lá era Morro da Caixa d'Água, em Santo Aleixo. E ele fala assim, a gente conhecia ele, a gente estava lá. Eu falei, hoje vocês estão aqui. E ele Então se... é hora de... Eu falei, agora escuta o que Deus tem para dizer a vocês, para que o seu destino não seja o mesmo. Deixa Deus entrar na tua vida e transformar, querido. E eles aceitaram Jesus naquele retiro, Glória a Deus. né? Não sei como eles estão hoje, né? Mas eu lembro bem disso. Tô falando demais, né? Não, eu tenho certeza. Olha, as pessoas estão interagindo com a gente. A Vanessa Araújo está com a gente. Seja bem-vinda, Vanessa. Um beijo, querida. Vanessa é nossa amiga fotógrafa aqui da cidade, irmã em Cristo. A Laurinha está com a gente. A irmã Leia também está com a gente. A Vivi está interagindo. Felipe, é um testemunho muito forte. São experiências com Deus que nós, como cristãos, nós temos a obrigatoriedade de repassar. O programa, o Montenegro Convida, ele foi criado exatamente para isso, para convidar quem traga vida da parte de Deus para as nossas vidas. E tenha a certeza que você está sendo canal de bênção, que você está trazendo vida, conhecimento, curiosidade em quem ainda não teve essa experiência. Eu achei muito interessante quando você ressalta do seu encontro, você tem a data, você tem na sua memória, você fala com muita emoção, com muita propriedade de quando você realmente teve um encontro com Deus. E eu sempre falo muito sobre isso, principalmente quando eu vou pregar, né, em algumas igrejas, eu sempre bato muito nessa tecla, porque hoje nós estamos vivendo um cristianismo muito disfarçado, muito adulterado, onde as pessoas servem a Deus de qualquer maneira. Elas não procuram realmente ter o encontro genuíno. É impossível alguém que tem um encontro verdadeiro com Deus não gerar mudança. Mudança em todos os sentidos. Elas acontecem do dia para a noite? Não. Mas a primeira coisa que acontece é o estado de reconhecimento de quem você era para quem você agora passa a ser, né? Então, assim, é impossível. Nós vemos hoje pessoas que dizem sou serva de Deus, sou mulher de Deus, sou homem de Deus, se rotularem, né, com títulos, né, com cargos eclesiásticos, mas você vê ali pela postura, pela atitude, né, pelo testemunho, que elas não tiveram um encontro realmente com Deus. Porque o que fez as pessoas verem o Roninho, o Felipe, o Rony de uma maneira diferente? Você disse, eu comecei a ser respeitado e a sentar no meio dos grandes. Mas isso só aconteceu porque o seu encontro gerou mudança. Foi automático. Foi um encontro tão verdadeiro, tão fiel, que gerou uma mudança de personalidade, uma mudança de posicionamento. Você deixou bem claro aí que você se afastou um pouco durante um período, né? Porque a outra coisa muito importante às vezes na minha vida, na sua vida, na vida de quem está nos assistindo, um beijo aí para minha tia Michela, está aí nos assistindo pelo Facebook da minha prima Beatriz. Seja bem-vinda, tia, irmã do meu pai. Então, assim, às vezes vai ser necessário, gente, nos afastarmos, irmos para uma caverna, nos fortalecermos em Deus. Minha mãe tá assistindo, Lia. Lia. Um beijo especial para a mamãe do Felipe. Seja bem-vinda. Parabéns pelo filhão, pelo homem de Deus, com esse testemunho enriquecedor. A senhora deve ter muito orgulho desse filho. Parabéns. Que linda, tá aqui com a gente. Então, assim, é muito importante realmente quem está em Cristo tem atitudes diferentes. Eu ouvi uma pregação sua há um tempinho atrás na nossa igreja, onde você dizia assim, nossa, eu fui muito mentiroso. E o legal é que
quem realmente teve um encontro com Deus e quem realmente tem mudança de vida não tem vergonha de assumir o que foi, o que fez, Não. como era, como viveu, porque isso é testemunho, isso é bagagem, isso é experiência, né? E hoje a gente pode ver a diferença. Eu não conheci o Felipe mentiroso. Eu conheci o Felipe servo de Deus, homem de Deus. Então, assim, quem conheceu o Felipe da época da mentira, da época da loucura, hoje olha para o Felipe e testemunha que realmente o Felipe teve um encontro com Deus. Então fica esse alerta aqui para os cristãos, para os servos do Senhor, e eu não estou falando de denominação, eu estou falando de você, de mim, de pessoa. Ter um encontro com Deus é muito mais profundo do que ouvir falar de Jesus pela superfície. Você realmente precisa ter esse encontro, para esse encontro gerar essa mudança, aonde eu tenho certeza que você mesmo se surpreendeu muitas vezes de não ter mais vontade de fazer o que fazia antes. Compartilha com a gente aí. Não, demais. Quando eu me converti, foi bem instantâneo, né? Eu ainda cheguei aí um baile ainda, mas eu sentei, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, nossa, né? Eu não pertenço a este mundo, né? O É evangelho, desse Sabrina, jeito, né? As coisas erradas não calçam mais na gente, não se enquadra mais. não dá, Você não começa a dá. sentir vergonha. Isso é a mudança do conhecimento e da proximidade com Deus. Eu não tenho muito receio de falar das coisas que eu fiz, porque eu não estou lá, Isso. entendeu? Eu não estou lá. Isso não me pertence mais. Assim, faz parte da minha história, tem um valor. É importante essa passagem, é muito importante para provar que em Cristo Jesus nós conseguimos mudar, crescer, evoluir, deixar as práticas pecaminosas para trás. Não tem ninguém que não possa ter uma novidade de vida se posicionar diante de Deus. Tô correta? Demais, pô, demais, porque o evangelho é a coisa, é simples. Você ser um cristão é simples. Se você lê a palavra, se você medita, se você tem a mente de Cristo, eu não preciso estar revestido de um título pastoral, de, Sim. de diácono, de missionário, de presbítero, evangelista. Eu não preciso estar revestido, esperar ser consagrado a alguma coisa para poder fazer alguma coisa para o reino de O Deus. ID é Paulo, para todos, né? ele falou: aquele que reconciliou o mundo consigo mesmo vos conferiu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, todos nós já temos um ministério É para verdade. ser É exercido. verdade. Qual é o ministério? Da reconciliação. Reconciliar quem com quem? Reconciliar aquele que está separado, trazê-lo para junto do Pai. Eu, como filho, eu preciso fazer isso. Por exemplo, a carta de Paulo a Filemão. É uma carta bem pequenininha. Filemão, ele, ele tinha um escravo, e esse escravo foge, dá um prejuízo. Só que acontece, ele é preso. Só que ele é preso junto com Paulo. Aí o que Paulo faz? Paulo trata do cara, Paulo exerce o ministério da reconciliação, ensina ele, mostra para ele Cristo. E aí, o que ele faz quando ele é liberto? Paulo escreve de próprio punho uma carta e dá na mão desse escravo, que era do escravo do cara, e faz ele voltar. E quando ele chega lá, o cara tinha todo o direito de matar. Mas Paulo usa a credibilidade dele. Falou assim: não, cara, sou eu, Paulo, que estou te pedindo. Recebe ele, porque eu cuidei dele, eu tratei dele. E o cara então recebe aquele escravo fujão, dá a ele atenção, carinho e detalhe, não trata ele só como não trata ele como Como escravo. Ele escravo. a partir daquele momento, ele era irmão em Cristo.
Às vezes eu preciso entender isso, que esse é meu ministério. Meu ministério, estou eu no trabalho, eu trabalho com o irmão lá da igreja. Então, tipo assim, o meu testemunho, ele é redobrado. Redobrado, porque quando eu preguei o último domingo, ele estava sentado na terceira fileira. Então, qualquer coisa que eu falasse que fosse mentira, hipocrisia, ele estaria ali para testemunhar a minha falsidade, a minha hipocrisia. Verdade. Então, o meu testemunho precisa ser ilibado. O meu testemunho precisa, eu preciso entender que por onde eu andar, eu sou a Bíblia andando. Por Aleluia. onde eu passar, eu sou Cristo para aquela pessoa. Eu preciso ser com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha esposa. Por onde eu andar, eu preciso dar um testemunho de um Cristo É vivo. verdade. Porque não adianta somente eu falar que eu sou um cristão se as minhas práticas não condiz com nada daquilo. Não adianta eu querer falar que eu sou cheio do Espírito Santo se o Espírito Santo não frutifica na minha vida. Só tem o fruto do Espírito quem o Espírito encontra um lugar para É semear. verdade. É Se o verdade. Espírito Santo não encontra terra boa em mim para semear, jamais terá fruto. Então eu preciso o tempo todo dar um bom testemunho. Eu preciso o tempo todo entender que eu carrego as marcas de Cristo em Isso é mim. tão importante, Felipe. Eu tô aproveitando para ressaltar algumas coisas de mensagens que eu já recebi, até de outras entrevistas. Né? O nosso programa ele é aberto a todo o público, como eu te disse. Né? Depois ele vai para o canal do Montenegro Convida no YouTube. E eu recebo mensagens de muitas pessoas, porque elas ficam curtindo durante a semana, compartilhando com os amigos, com os familiares. E eu sempre escuto muito, né? Eu recebo muitas mensagens sempre falando a respeito disso. Eu tenho muita vontade de conhecer esse Deus, mas eu não gostaria de ser crente. Porque superficialmente o crente ficou rotulado, ficou com uma imagem de falso, de mentiroso, de enganador. Por quê? Porque as pessoas que levantam a placa do cristianismo, muitas das vezes elas não dão isso aí que você está ressaltando, o testemunho. Elas não têm mudança de vida. Um exemplo simples, assim, bem simples, só para simplificar a história, por exemplo, eu tenho um encontro com Deus, eu tenho a prática de usar palavras obscenas, muitos palavrões, eu tenho uma conduta desviada, aí, meio torta, e aí eu tenho um real encontro com Jesus. Isso no decorrer do tempo vai mudar. É natural essa transformação. Agora, eu não tenho um verdadeiro encontro com Jesus, mas começo apenas a frequentar um templo. E aí eu me rotulo uma cristã. Mas a minha conduta, a minha postura, o meu testemunho continua o mesmo. As minhas palavras são as mesmas, as minhas atitudes são as mesmas, eu não mostro mudança, eu não mostro crescimento, desenvolvimento. Então, assim, é muito difícil pregar o evangelho hoje sem frutos. É o que você falou. É. Nós temos que ter os frutos. Eu costumo questionar muito quando eu estou no Brasil, eu participo de muitas palestras, né? E eu sempre falo muito isso nas palestras, em que sentido? Como que você mostra para o mundo, como você disse, eu sou a palavra, Cristo está aqui, imagem e semelhança, eu sou a palavra de Deus ambulante. Aonde eu vou, eu tenho que representar Cristo. E como você mostra isso para as pessoas quando te perguntam, evangelizou quantas pessoas essa semana? Ninguém. Falou de Deus quantas vezes? Nenhuma. Deu um abraço, transferiu amor, falou do amor de Cristo? Não. Segurou a onda num momento de impasse, onde nós somos humanos e isso é natural, nós não iremos ser perfeitos, mas devemos buscar a perfeição. Né? Se eu sou uma pessoa explosiva, estressada, na hora de um problema conseguiu segurar a onda, se conteve, clamou ao Espírito Santo pela misericórdia dele? Não. Então, como você pode querer impactar outras vidas se a palavra de Deus ainda não impactou a sua?
Isso é muito sério. As pessoas, elas reivindicam muito isso, né? Como que eu vou ser crente através da boca de alguém que de crente não tem nada, de cristão não tem nada, que não desenvolve nenhum fruto do Espírito Santo, que nem conhece o Deus que fala que serve. Isso é muito grave. E é Não, muito isso é sério. saber que existem realmente servos de Deus que em qualquer religião, em qualquer crença, né, vão existir os verdadeiros e os falsos. A Bíblia vai dizer sobre os falsos profetas. A Bíblia vai dizer sobre o crescimento do joio e do trigo junto, né? Então, assim, você que está nos assistindo, que ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo verdadeiramente, não tire Jesus por um falso profeta ou por alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Você pode ser diferente dessa pessoa. E com certeza Deus tem um chamado na sua vida. E quem sabe você vai impactar a vida desse crente que ainda não teve um encontro real, que ainda não sabe o que é o cristianismo. Não é verdade? Demais. A Viviane, ela colocou um negócio aí que é bem por esse lado aí mesmo que ela falou, né? Que às vezes as pessoas pregam, mas tem a vida. A vida não condiz com o que A prega. vida, a vida não condiz. Sempre que a primeira vez que eu fui dar um testemunho, fui falar sobre Deus em um lugar, eu entendi que a partir daquele momento eu me tornei escravo daquilo que eu preguei. Porque eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre alguém que é muito maior que eu. Yeah. Eu estou falando do reino. Então a minha responsabilidade, ela é grande. Quando a gente prega, quando a gente se dispõe a pregar, seja num altar, seja num trio elétrico, seja num banco de praça, seja na porta de uma cadeia, seja onde for, você se torna escravo daquilo que você prega. Verdade. E aquela palavra que você pregou, ela vai te cobrar. Ela vai. Porque muitas das vezes as pessoas estão ouvindo e elas botam crédito. Sim. Elas botam E crédito. elas Agora, a esperam ver palavra quem fala. pregou o que foi E, pregado. e a palavra, Jesus diz: ai daquele que escandalizar um Yeah. dos meus pequeninos. Verdade. Ai daquele que escandalizar. Então eu preciso ser vigilante o tempo todo com a minha conduta, com a minha postura, né? A gente nunca vai ser unanimidade para as pessoas, Verdade. né? E tolice é quem pensa que vai ser unanimidade. Mas aqui, Goose Creek, que é uma cidade que mora a maioria da população dos imigrantes brasileiros. Aqui na minha cidade, eu preciso ter um bom testemunho diante da comunidade. Eu preciso, quando entrar lá na padaria da Silvana, eu entrar, tipo assim, sabendo que ninguém ali que me conhece, porque as pessoas podem te julgar por não te conhecer, Sim, né? sim. Isso aí é normal. Agora, as pessoas que tiveram algum contato comigo, eu não Vão posso dar testemunhar o verdadeiro Felipe. eu não posso dar a elas o direito delas se escandalizarem, delas terem algo mal a dizer ao meu respeito, não por causa da minha reputação. Eu quero que minha reputação morra, que É quem você morra o representa, né? Felipe, mas é por a quem eu sirvo, É verdade. a quem eu me dispus a servir. É por ele. Eu não posso escandalizar o reino. Verdade. Eu não posso escandalizar o nome de Cristo. O meu nome pode estar na lama. Quem sou eu? Eu não sou nada. E não almejo ser nada. Mas o nome de Cristo tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, tem que ser engrandecido em todo Glória a tempo, Deus. em Glória tempo a Deus. e fora de tempo. Então, por onde eu andar, as pessoas que eu levo para trabalhar comigo, eu tenho que ser justo ao pagar. Um Tem ponto muitas muito pessoas, sério. Um ponto tem muitas muito sério. pessoas tem muitas pessoas que contratam aqui uma pessoa para trabalhar. Vou levar a pessoa de help, vou levar pessoas para me ajudar no trabalho.
Eles pagam, quanto que é o seu dia? Ah, o meu dia é $200. Beleza. O cara vai pagar o seu dia, só que ele acha, e eu vou falar de cristão. O cara que não é cristão, não importa, é a rotina dele. Mas um cristão que acha que porque contratou uma pessoa para poder pagar a diária de $200, acha que pode fazer daquela pessoa um escravo temporário. Acha que tem que pegar ele 5 da manhã, 6 da manhã e deixar o cara 10 horas da noite em Meu casa. Deus. Ele acha que é dono do cara porque está pagando. Isso não é ser justo. Isso não é ser justo com as pessoas. Não é você trazer uma sobrecarga para a pessoa. Não, ele trabalhando tem que fazer isso. Não, não tem. Você tem que ser justo. Você tem que ser. Você não pode ser cristão dentro da sua igreja. Você não pode ser cristão só dentro da sua casa. Mas quando você vai ter o seu funcionário, você esquece que você. Não, aqui é business. Business é diferente. Não. Você não, você não veste a sua roupa de cristão e se torna um cristão. Ou você é um cristão em todo tempo, ou você não é. Você Verdade. não tem como compactar. É como se você pega um guarda-roupa e você tem vários compartimentos. Aqui eu sou patrão, aqui eu sou marido. Aqui... Não, você é o guarda-roupa inteiro. Você é um cristão inteiro. Você precisa dar testemunho em tudo, em Aleluia, Jesus. todas as áreas. Porque isso você tem que ser justo. Você tem que pagar. O cara trabalhou, você tem que pagar ele. Você tem que pagar ele certinho. Você tem que abençoar ele. Quantas pessoas que eu já trabalhei aqui, quando eu recebia, parecia que o dinheiro era pesado. Não rendia. Porque as pessoas não faziam de bom grado, de bom coração. E ser cristão é ser em todas as suas práticas. Às vezes as pessoas. Cara, é muito simples praticar a palavra de Deus. É verdade. Somos nós que complicamos, queremos dar o famoso jeitinho que não funciona. É porque foi criado um estereótipo de que você, para ser espiritual, você precisa falar em línguas Dá demais, uns dar terra, rasgada, né? dar uns terras, você tem que estar com uma roupinha mais alinhada, você não pode ter seu cabelo louro, que nem o meu, porque eu sou americano, então eu tenho um cabelo louro, só me falta o olho verde, né? Você não pode ter tatuagem, você não pode fazer nada, senão Ô, Varão, será você que não esse é digno. cabelo aí, será que esse cabelo aí tu não tá desviado, não, Varão? Ih, fala demais. É Cristo ou é religião? Conta pra mim. É religião, né? É religião, né? É muito É religião que legal, é não. muito legal a gente ter esse bate-papo e, né, e a gente vê que as pessoas gostam de interagir, elas dão suas opiniões, porque, Felipe, a gente está lidando com pessoas como eu, como você, né? Pessoas comuns, como a pastora Cristina, né? Nossa pastora, ela fala, um dos motivos que eu me apaixonei muito pela pessoa dela é que ela fala assim: olha, não fica criando expectativa em cima de mim. Eu sou humana, eu sou gente igual a você. Eu sou pastora, mas eu sou humana. Eu sou isso aqui que você está vendo. Eu não visto uma capa de santidade. Eu vivo procurando a santidade, no caminho da santidade. Mas em alguma coisa, em algum momento, eu posso te decepcionar. E o que você está falando é muito isso. A gente precisa, Arrancar a tirar essa máscara. máscara, rasgar essa postura. Não, eu sou uma missionária, então na igreja eu sou assim, mas fora da igreja eu faço um cabelinho que pode me custar $100, mas eu vou cobrar 200 porque eu vi que aquela cliente tem condições de me pagar 200. Isso realmente Ó, é um mau caratismo, é um roubo, não condiz com a palavra, com o ensinamento. Então eu te pergunto, eu estou ali dentro de um templo, aprendendo sobre Cristo, mas não estou praticando. Aí a gente volta lá na mudança, que a pessoa não tem, não vive. E a gente vê muito isso. E ó, isso afasta muitas pessoas de Deus. ó, eu tenho um casal de amigos, você conhece, o Elielto e a Cristina? Uhum. Para mim, é um dos casais que dão o maior testemunho de casal.
Eles são tal os que tem. queridos, eles são os queridos. Eu convivo muito perto e eu vejo que eles têm muito a ensinar a muitos casais. Porém, o Elielto, ele é um evangelista nato, né? Ele faz parte da nossa célula toda segunda-feira. Se eu tivesse a capacidade, né, lá, eu teria já consagrado ele evangelista há muito tempo, E né? depois fala aí da sua célula, fala aí desse grupo de oração, que com certeza as pessoas querem saber. E eles, mas só que ele é aquele negócio, ele é um cara que não usa máscara, ela é uma mulher que não usa São máscara, ela não é uma mulher parentes, conheço que também na intimidade e dou testemunho do caráter. espiritualiza tudo. Mas só que acontece, o testemunho de casais que ele dão de relacionamento é fantástico. Verdade. Fantástico. Só que são pessoas que nunca vão ser convidadas a dar uma palestra para casais, porque eles não se enquadram no padrão religioso para tais coisas. Esse é o grande problema. As pessoas querem moldar você dentro de um padrão da religião. Quando, E aí vem a na verdade, pergunta: Deus, nosso Criador, né, que nos fez, nosso Pai, para quem o reconhece, né, como Pai, para quem o aceita, será que ele errou quando criou a personalidade, quando criou a essência dele, da esposa dele, com essa transparência, com essa verdade nos lábios? Hoje, as pessoas dizem, eu quero a verdade, mas não querem a verdade. Elas querem dizer para o mundo, não, eu sou pela verdade, eu quero a verdade. Mas se a verdade chegar, elas escondem, elas tentam tapear, elas tentam disfarçar, elas não buscam a verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo é amor. Jesus sentou para palestrar com uma prostituta. Se demais. fosse no tempo de hoje, o que a gente faria? E E, isso aí é um falso profeta, né? Jesus não, e pensando na detalhe, prostituta. ele tinha uma prostituta na genealogia dele, Raabe. Sabe? E aí? Se fosse nos dias de hoje, talvez eu e você falaríamos assim: esse aí, Jesus Cristo de Nazaré, não. Esse homem está sentado batendo papo com a prostituta, conversando com ela. É, Entendeu? Hoje eu acho que a religião crucificaria Jesus de novo. demais. Né? Hoje a gente escuta a história, né, de Cristo, a gente estuda e a gente chora. Eu, pelo menos, passo longe do filme Paixão de Cristo, porque não tem uma vez que assista que não fique muito É tocada, forte. muito mexida. Mas se a gente parar para pensar, a gente critica o povo daquela época. Nossa, como eles foram cruéis. Jesus estava curando, estava salvando, estava libertando, estava fazendo coisas extraordinárias e mesmo assim foi crucificado com o máximo da crueldade, da maldade, xingamentos, cuspidas, açoites. Mas para pensar, se Jesus Cristo hoje estivesse aqui, em carne e osso, no nosso meio, nós o crucificaríamos de novo. Demais. Não, demais. Diríamos que Será que ele a era gente. um falso profeta, não aceitaríamos as vestes simples. Pô, ele não usa um Louis Vuitton lá, né, Jesus? Não. Ah, muitas vezes a gente não consegue identificar Cristo nos pequeninos de rua. É verdade. A gente não consegue encontrar, identificar Cristo no irmão É desamparado. verdade. A gente, como a gente identificaria Cristo? Né? É muito sério, é muito sério. A religiosidade precisa sair de nós, do meio cristão, para que vidas sejam alcançadas. O cristianismo não é religião. Seguir Não, a não. Cristo não é religião. Porque pensa bem, você, você alcança pessoas que talvez eu jamais alcançaria. Você vai conseguir se comunicar com pessoas que eu jamais conseguiria. Eu vou conseguir alcançar pessoas que talvez você não vá alcançar. Verdade. Às Verdade. vezes vai ter o cara que, às vezes, ele é meio boca dura, mas ele vai conseguir ter acesso a pessoas e falar para Cristo, para pessoas
que pastor nenhum, padre nenhum da vida vai conseguir. Então a gente não pode padronizar a, a, as pessoas, querer colocá-las dentro, porque a forma como Deus tem de agir e usar as pessoas fica a critério dele, fica ao modo dele. Ele decide como, onde, quando e quem usar. É verdade. É ele que decide, da forma. Às vezes o seu jeito mais pá, carioquês de falar, tal, você vai falar, vai tocar pessoas que talvez uma irmã que já é mais Mais caladinha, tal, já não. tradicional. Isso não faz dela melhor, não faz de você melhor, mas faz simplesmente as peças se encaixando Sim. para poder fazer o reino girar, né? Eu vejo dessa É forma. o corpo, né, Felipe? É o Um é corpo. braço, o outro é perna, o outro é a mão, o outro é a boca, o outro é o órgão interno. É um conjunto, é isso. E a gente vê isso nos discípulos. Cada discípulo tinha sua personalidade. Paulo tinha uma forma de pregar, Pedro tinha uma outra forma, Tiago tinha a dele. Cada um tinha a sua maneira de pregar, e tudo isso foi muito importante para que o reino crescesse. Tudo isso é importante. O negócio sou eu respeitar o meu irmão, entender que é meu irmão, né? Que você é minha irmã, apesar das diferenças. O cara que é da quadrangular, do reteté, o presbiteriano, nós somos um só corpo, como diz ele, somos uma só igreja, Uma igreja. entendeu? Que juntas são torna ela sem ruga, sem mácula e perfeita. É verdade. É verdade. Eu quero deixar aqui um beijo muito especial para o meu amigo Marcos da Costa. O Marcos Marco foi é meu professor de inglês. isso, Marcos é uma pessoa maravilhosa, é um amigo de alguns anos já, carioca também, Carioca. e é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que me deu muita força para esse programa, me ajudou muito no começo desse programa. Eu não sei exatamente, mas acho que o Marco é de Vila Isabel. Marcos é assim, ele esteve agora no Brasil e saiu de lá devendo. Como assim, Sabrina? Não é devendo dinheiro, não, gente. É devendo abraço, beijo e encontros. Porque quando ele chega ali no Brasil, Marcos vai para Petrópolis, Teresópolis, aí vai lá para o nosso lado, lá da Barra, da Tijuca, enfim, Não, vai para o nosso lado Meia. não. Nosso, só se fosse seu lado, né? Eu não sou lado da Barra, não, né? Eu Felipe, sou Piedade. tudo junto. Estamos Praia lá da pro lado de Magé. Eu Piedade. acho que o Barra, Marcos só Barra é passa pra, por Magé para ir ó, lá para Petrópolis, sei lá. Barra é pra quem tem Mas vai grana. estar lá. Eu sou da ilha, mas eu tenho muitos amigos também lá pro lado da Zona Sul, pessoal Ó, diferenciado. Um beijo para você eles. é patricinha. Quem dera. E assim, Marcos é uma pessoa muito especial na minha vida, me ajudou muito a desenvolver esse programa, me deu muita força. E é uma pessoa que sempre escuta, né, de Deus, tem muita fé, né, na determinação, no que ele acredita. Mas assim, eu acho legal porque Marcos não é evangélico, mas eu converso com o Marcos sobre as coisas de Deus e eu falo das minhas experiências e da minha história, e ele vibra comigo e eu vibro com as conquistas dele. Então eu acho que isso é muito amor envolvido, é muita verdade de Cristo, né, dentro disso. E eu acho que é isso que falta nas pessoas, né? Eu acho que é isso que está faltando no nosso meio. Mais amor, mais mão estendida, né? Quando Demais. um irmão cair, ao invés de apontar, de acusar, estender a mão para levantar. Se ele estiver num processo com Deus, deixa que Deus vai tratar, mas não vai poder estender a mão, mas estende em oração, né? É o que a Vivi falou aqui. Deus não é religião e não é mesmo. Deus não é religião. Deus não montou uma placa de igreja para ninguém, né? O Senhor não desprezou Pedro por ser autêntico, por ser transparente, por ser
sei lá, eu costumo dizer que eu tenho uma ligação com Pedro muito grande, né? Pedro sacou logo a espada lá para cortar a orelha, Sanguíneo. se estressou, mas Jesus não desprezou, né? Na atitude errônea de Pedro, Jesus foi lá e ensinou, né? E que a gente possa realmente praticar esse evangelho, esse verdadeiro evangelho. Eu estou maravilhada com o seu testemunho. A gente tem muita coisa para falar ainda, porque a gente nem chegou na parte, né, da sua vinda para a América, do seu desenvolvimento aqui, do desenvolvimento dos seus filhos, do que Deus fez, né, com a sua família num todo, do que Ele te presenteou, né, de ciclo que Ele encerrou e de ciclo que Ele iniciou na sua vida. Mas, infelizmente, a gente está avançado no nosso horário e nós vamos ter que deixar essa segunda chamada aí para uma próxima oportunidade bem breve. Quero já deixar o convite aqui, seu testemunho não terminou. Nossa. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer ouvir mais, né? Tem muito mais de Deus através da sua vida para chegar até nós. Eu quero te agradecer, Felipe, e quero te dar esse tempo para você agradecer e falar o que você quiser para cada um que nos assistiu. Deixar essa chamada aí para uma próxima, porque você precisa estar conosco. Não, vamos sim. Queria falar no nosso pequeno grupo, né? Toda segunda-feira, né? Que é EBF, Escola Bíblica Familiar. Uau, que E massa! e nessa segunda-feira você falou de Pedro, né? Que ele é assim e tal. Justamente nessa segunda-feira a gente vai começar a fazer o estudo desse livro aqui, ó. Temperamentos transformados pelo Espírito. Eu tenho que participar. A gente vai começar. Cada um membro do nosso grupo comprou o livro e a Vivi é da nossa cela. Que Ah, legal! Prazer em é, conhecê-la, Vivi. a gente vai estar falando sobre esse livro aqui, né? Destrinchando todos os temperamentos, vendo eles antes e depois da transformação pelo Espírito Santo, Que massa, né? que massa. A célula é Vai ser, feita onde, Felipe? é feita né, cada segunda-feira numa casa diferente dos membros do nosso grupo, né? Ok. Então, tipo assim, Então, as pessoas que tiverem interesse, elas podem entrar em contato com você. me procura que aí a gente direciona pro Aos seus próximo horários, endereço. 7h30, de 7h30 às 9h. de 7h30 às 9h, toda segunda-feira. Então, você que tem Toda interesse segunda-feira. de participar dessa célula, aprendizado, eu tenho certeza que você vai sair de lá enriquecido do conhecimento da palavra de Deus. Então, vai lá no Face do Felipe, procura ele, deixa uma mensagenzinha, adiciona ele, pergunta a segunda que você tiver disponível, tiver interesse de ir, ele te manda a localização e você vai participar dessa célula que com certeza vai acrescentar na sua vida. Não, demais, demais. Agradeço demais, né, pelo seu convite, né, de estar participando, né, pela coragem de você ter me convidado, né, para estar aqui e sempre que for você quiser, eu vou estar à sua disposição. Eu agradeço. A Cheryl está à sua disposição Não, ela para já poder fazer. está conosco. Eu não abro mão dessa serva de Ela Deus com está, testemunho ela tá, ela tá, fortíssimo. ela tá aqui do meu Manda lado, ela tá aqui do um meu beijo lado. para ela, essa querida. Então, agradeço demais a cada pessoa que participou com a gente, que interagiu, né? Que o Senhor possa estar abençoando, se você está aqui na América ou você está no Brasil, né? Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, talvez não seja a que você pensou, a que você planejou para a sua vida, mas creia que existe um Deus que, quando o povo caminhava no deserto, ele era tão fiel que a roupa se renovava, o sapato crescia, pela manhã ele mandava o maná e à tarde ele mandava as cordonizas. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar a pé É enxuto, que verdade. fez brotar água da rocha. É o mesmo Deus, é o Deus que está aqui e que te ama. Se você está vivendo uma situação de depressão, se você está nas drogas e não encontra força para se libertar, né?
eu peço ao Senhor que te alcance nesse momento, através dessa live, Em nome de seja Jesus. agora ou depois, aonde você estiver, em que país você estiver, em que parte do mundo você estiver, eu peço a Deus que Ele derrame uma unção nessa live, uma unção renovável a cada manhã, a Em cada nome dia, que de a unção Jesus. permaneça, independente do horário, independente do dia que você assista, que você seja tocado por Em Deus, nome não de porque são Jesus. palavras minhas, mas porque Deus é real e Ele é atemporal, Rabachos. Ele é Aleluia. atemporal. A gente está pregando agora, a gente está falando agora, mas Ele já está no futuro, Ele já está te esperando no Glória tempo a exato, no Deus, tempo glória a presente, Deus. para te tocar. Você que está nas drogas, você vai ser livre, você Em vai nome encontrar de Jesus. força, Deus vai enviar pessoas para poder te ajudar a você se libertar, a você sair dessa depressão, a você sair dessa enfermidade, porque Deus é fiel e é bom em todo tempo. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Tem alguém na nossa live, eu senti o direcionamento de Deus de perguntar se tem alguém na nossa live querendo uma oração específica. Nós podemos pedir aqui ao irmão Felipe para que esteja orando pela sua vida junto comigo nessa corrente. Se você quer uma oração específica, pode colocar aí o comentário, pode pedir antes da gente encerrar, a gente pode estar orando pela sua vida. Você não está sozinho. Essas palavras vieram realmente do trono da glória de Deus para a sua vida. Aleluia! Entenda que o Senhor está contigo. Entenda que você tem sim o direito de viver uma nova história, porque aquele que te criou te ama e pode te abraçar nesta noite. Eu creio e eu profetizo na sua vida junto com o nosso irmão Felipe. Felipe, muito obrigado. Obrigada, né, por você ter aceitado esse convite. Na verdade, a coragem é sua, o mérito é de Deus, a transformação na sua vida é para a honra e glória do nome do Senhor, né? Aqui a irmã Vivi está pedindo oração para o pai dela, que está internado há mais de 20 dias, e a irmã Nelma está pedindo oração pelo Jonathan e pela Júlia. Eu quero aqui, antes da gente orar, irmão Felipe, eu quero te pedir para orar por essas vidas. Eu quero aqui ressaltar sobre o irmão Jonathan. O irmão Jonathan é um amigo muito querido que perdeu a sua esposa recente e se encontra ainda num momento de muita dor do luto, O luto, né? né? E eu tive uma experiência única com Deus. A esposa do irmão Jonathan era uma das minhas melhores amigas, irmã em Cristo que Deus me deu no Brasil. Eu evangelizei a irmã Fernanda, a falecida Fernanda, durante muito tempo. Ela esteve ao meu lado na época que eu me desviei e ela também esteve ao meu lado na época que eu me reconciliei. Em todo momento ela foi uma amiga fiel. E eu lutei muito pela conversão e pela vida dela. E quando vim embora para os Estados Unidos, ficamos um tempo afastados. Mas sempre que podíamos, nos comunicávamos por rede social, por WhatsApp. E eu sempre falando de Deus e pregando, né, os milagres, contando o meu testemunho de vida. E Deus me presenteou com algo. É muito importante quando a gente fala com Deus com o coração sincero, contrito diante dele. Eu sempre peço ao Senhor, pelas pessoas que eu amo, que Deus não permita que elas morram sem conhecer e reconhecer a Ele, para que elas possam ter a vida eterna. Porque imagina, é tão triste viver sofrendo nessa terra e depois que morrer ainda sofrer para a eternidade. E eu sempre pedi muito isso por ela e por muitos outros que amo, que carrego em oração. E ao pedir isso ao Senhor, eu recebi um telefonema, uma mensagem, na verdade, da parte dela, perguntando quanto que eu ia ao Brasil e dizendo que precisava muito estar comigo e era algo urgente. E a sogra dela que está nos assistindo, a irmã Nelma, mulher usada por Deus, temente à palavra do Senhor. E irmã Nelma também, eu entrei em contato com ela e ela me disse, a Fernanda está muito doente. E o Senhor proveu tudo para que eu chegasse no Brasil. E para a honra e glória do nome do Senhor,
Ele nos concede o desejo do nosso coração quando somos sinceros a Ele. Eu reencontrei a minha amiga que eu já não via há algum tempo e ela me deu uma grande notícia. Ela me abraçou e disse: eu vou morrer. E eu recebi aquela informação de uma forma muito dolorosa. E brinquei com ela. E eu disse: ai, já tá falando besteira? Me fez vir pro Brasil para morrer. Não, isso não vai acontecer. E ela disse: me escuta com atenção. Eu vou morrer. Mas eu preciso te dizer algo. As suas orações não foram em vão. Eu aceitei a Jesus. Amém. E eu sei que chegou o meu tempo. E eu fiz um pedido. Que através da sua vida o Senhor me reconciliasse com a minha filha mais velha e que o Senhor me permitisse te ver, te abraçar e te agradecer. E ela me fez um pedido muito louco que na hora eu não entendi. Ela disse para mim: eu sei que o meu tempo está no fim. Cuida de tudo. Conduz o meu enterro. Não deixe que as pessoas se entristeçam, porque eu aceitei a Jesus. E o meu destino mudou, mas chegou a minha hora. Eu confesso para você que eu fui para casa assim muito perturbada, muito triste, porque as palavras dela testificaram no meu coração. Realmente eu sabia que tinha chegado o momento dela. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me usou para reaproximar a filha mais velha. Existia um conflito muito grande entre elas duas. E o Senhor fez essa reaproximação. Eu levei a filha até a casa dela. Elas se abraçaram, se perdoaram, choraram. Ela pôde dizer à filha dela o quanto ela amava aquela filha, porque ela não teve a oportunidade de criar essa filha. Então, ali houve perdão, ali houve reencontro, ali houve palavras de amor, ali houve cura. E uma semana após esse encontro, ela veio a falecer. Nossa. E eu, de fato, cumpri tudo aquilo que ela tinha me pedido. Só pela misericórdia de Deus. Eu estive ali do lado do Jonathan, do irmão Jonathan, para fazer até o reconhecimento do corpo dela. E quem me conhece sabe que pensa numa menina medrosa para essas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali comigo e me capacitou a desenvolver esse chamado naquele momento. E a pastora Luciana Targino, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, eu nunca vou esquecer. A família se apoiava em Deus através de mim. E eu me apoiava na pastora Luciana. A primeira vez que eu estava no enterro de alguém tão amada, tão querida, era a primeira vez que eu estava ali ajudando a reconhecer um corpo, entrando num lugar tão sombrio, tão frio, tão triste. Mas eu senti o gozo no coração, porque eu tive a certeza que a minha amiga partiu com Jesus. Ela se entregou. E isso é privilégio para poucos. Então, eu quero pedir essa oração realmente pela vida do irmão Jonathan, pela sua filha Julinha, que é uma adolescente da idade do meu filho, 12 ou 13 anos, que a Júlia tem, né? E ficou sem a mãezinha dela. A irmã Nelma, que é a avó da Júlia, é a mãe do irmão Jonathan. Ela tem passado por momentos muito difíceis, porque ele não aceita ter perdido o grande amor da vida dele. Mas ele é conhecedor da palavra de Deus e a Fernanda deixou um legado. A Fernanda se rendeu aos pés de Jesus. Então, Jonathan, nessa noite eu quero falar para você, meu amigo, o de mais precioso que a sua esposa deixou para você foi no final ela ter reconhecido a Deus. Você sabe que ela rodou por vários caminhos, mas no final ela reconheceu o verdadeiro Salvador. E você, ao se agarrar nele, ao receber essa palavra de incentivo, de fé, eu tenho certeza que o luto vai passar. A saudade é normal, mas Deus tem um caminho para você. E Deus deixou algo muito importante, que é a sua filha.
Então creia que o Senhor vai fazer algo na sua vida, basta você se posicionar. E eu quero te pedir, irmão Felipe, que você esteja orando pelo pai da nossa amiga Vivi, que está internado, e pelo irmão Jonathan e pela Júlia. Que nesse momento você Amém. possa orar por essas vidas, no nome de Jesus. Senhor, eu louvo o teu nome por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de estar conectado a irmãos e irmãs de diferentes lugares, Senhor. Senhor, mas o Jonathan, eu não consigo saber o que ele está sentindo, porque eu nunca passei pela experiência que ele está passando agora Verdade, Deus. de perder a mulher da vida dele, o grande amor da vida dele, como disse a irmã Sabrina. Mas, Senhor, eu conheço a Ti. Eu conheço o Teu poder, eu conheço o Teu amor. Eu conheço, Senhor, a Sua rica misericórdia. E Tu, Jesus, falou para nós que o Senhor iria, mas não nos deixaria órfão, porque o Senhor enviaria o Consolador, Deus. Eu peço a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor possa visitar esse irmão, que o Consolador possa trazer uma paz, a paz que Em transcende nome todo o de Jesus. entendimento, Senhor. Eu sei que esse período de luto é importante para a vida dele, mas, Senhor, que não passe disso, que não cresça para algo que possa esmorecer a fé do teu filho, que não possa gerar nele uma depressão ou coisa do tipo, Senhor. Eu peço, Pai, nesse momento, que como o Senhor estava à porta esperando por aquele filho pródigo, e ao ver o filho, o Senhor se lançou e correu e deu-lhe um abraço, que esse mesmo abraço que foi dado naquele filho possa ser dado neste filho Jonathan agora, Senhor. Abrace-o, Senhor, que ele possa sentir, Senhor, no seu coração uma paz, a calmaria de quem disse ao vento, cala-te, a quem disse às ondas, aquieta-te. O Senhor possa visitá-lo nesse Em momento. nome de Essa adolescente, Senhor, a sua filha, a Júlia, Senhor, que o Senhor possa cuidar dela, como a sua palavra fala que o Senhor é como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, Senhor. Que o Senhor possa acolher agora, que ela possa sentir o seu acolhimento neste momento, Senhor. Que o Senhor, eu sei que nada vai suprir a ausência, mas a sua presença, Senhor, traz um calor, ela traz um conforto, Senhor, que gera uma paz tão grande em nós, Senhor, que ela possa estar sentindo agora. em nome de Assim como eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor possa ir naquele hospital, Senhor, visitar, Senhor, esta pessoa que está no leito nesse momento, que o Senhor possa dar entendimento aos médicos diante do caso deles, Senhor, que todo o medicamento que ele está fazendo uso agora, o Senhor possa potencializar, pelo Senhor Deus. poder E que o há no prazo de teu nome. recuperação, Senhor, seja encurtado, Senhor, esse prazo de recuperação. Restabeleça a saúde, Senhor. Escaneia. A tua palavra fala que o Senhor é aquele que prescuta, Senhor, que o Senhor sonda os corações, que o Senhor agora possa prescutar, Senhor, o seu corpo, possa Em sondar o seu nome corpo, de o Jesus. Senhor possa escanear da planta dos pés até o fim da cabeça, Senhor. Se não estão achando, Senhor, o que está causando esse mal a essa pessoa, dá entendimento aos médicos, Senhor, nesse momento, Senhor, para que a cura possa ser alcançada, porque o Senhor é Jeová Rafá, é o Deus da Aleluia. cura, Senhor. Possa ministrar cura, Senhor, a ele, Senhor, neste momento. É a oração que eu faço a Ti, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmão Felipe, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo instrumento de Deus por onde quer que você vá.
Que Deus venha trazer uma bênção sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus venha trazer a proteção na vida dos seus filhos. Um beijo muito carinhoso para Sherry, uma pessoa maravilhosa. Quero ela conosco. Sei que ela tem aí um testemunho fortíssimo. Quero deixar aqui em Sim. aberto para marcarmos uma nova data para você dar continuidade ao seu testemunho. Quero agradecer a cada um que esteve conosco aqui, né, nessa live do Montenegro Convida. Quero pedir para você que nos assiste, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você é um evangelista de Cristo, você não precisa de cargo. O ID do Senhor é para todos nós. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Não pregue igreja, pregue Jesus, pregue mudança de Amém. vida. Seja a mudança. Quero deixar aqui... Obrigada, Nelma, pelo beijo, pelo carinho. Quero deixar aqui o meu abraço para todos os meus amigos que participaram, para os novos amigos, né? Para os convidados do Felipe. Sejam bem-vindos, nos acompanhem. Nosso canal lá no YouTube, Montenegro Convida. E, Felipe, gratidão. Tamo Obrigada. junto. Deus abençoe. Uma excelente noite para você e para toda a sua família. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.